Olá, muito bom dia. Estamos mais uma vez aqui ao vivo na fanpage Quem Tem Sede Venha com uma mensagem de Deus para o seu coração. Você que depois quiser que eu mande um abraço, você manda um ok aí, manda um amém. Se quiser falar a cidade de onde você está assistindo também, se quiser escrever aí depois vou mandar um abraço para você, para sua cidade. Então, quando você colocar qualquer mensagem aí, não esquece de colocar a cidade da onde você está falando. Nós estamos começando aqui uma série que para mim é muito importante a gente saber, porque a gente tem como exemplo, nós somos chamados na terra para ser testemunhas, e o testemunho daqueles que têm fé nos impulsiona demais. Então não significa idolatria ao homem, mas significa a gente seguir o testemunho daqueles que nos ajudam pela fé, né, a confiar em Deus. Então lá no livro de Hebreus tem lá os heróis da fé que o escritor de Hebreus cita. E nós já vimos sobre Davi, vimos sobre Abraão, e hoje eu queria começar a falar com vocês sobre José. José, que ficou conhecido como José do Egito, é o 11º filho de Jacó. Eu quero ler com vocês aqui uma parte que está no capítulo 39 do livro de Gênesis, e depois disso eu vou então entrar na história com vocês, tá bom? Então hoje a gente começa a história de José. Eu acho que vai umas 4 ou 5 terça-feira para a gente concluir, talvez umas 4 terça-feira a gente conclui a história de José. Este jovem que a Bíblia cita em alguns momentos, Deus era com ele. E quando Deus é contigo, amado, não tem o que temer. Então busque a presença do Senhor, tá? Busque ficar na presença do Senhor em oração, que mais cedo ou mais tarde Deus vai te honrar, tá bom? Mandar um abraço para a Lúcia, que mandou aqui um bom dia, uma paz do Senhor, né? A Rosângela também, que mandou aqui ter um dia abençoado. A Cleo Araújo. Ô Cleo, você tá bem, filha? Quanto tempo, hein? Que Deus abençoe também, viu? Vanderlei escreveu bom dia, primo. Enfim, todos vocês, a Helena, Samanta, que tá sempre com a gente, um forte abraço. Olha só, Gênesis 39. Gênesis 39. Eu vou ler só 2 versículos. Olha o que diz aqui a palavra. José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. O Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Até aqui. Então olha só, José foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco, que aqui também pode significar o oficial de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas. Então José ele é levado ao Egito, e lá ele é vendido ao oficial de Faraó, chamado Potifar. Mas ele foi levado por quem? Você viu aqui, a Bíblia fala aqui, ó, que ele comprou da mão dos ismaelitas, ou seja, ele foi levado pelos ismaelitas. Ele estava como escravo dos ismaelitas, que também eram conhecidos como os midianitas. Eles vinham de Midian, né? São descendentes de Ismael, que estabeleceram em Midian, e ali eles eram nômades. Eles então viviam do comércio também, e eles andavam pelas terras ali comprando e vendendo coisas, fazendo negociações, né? E eles chegam então com José lá no Egito, e vem José para Potifar. Mas eu queria falar com você como é que nós chegamos até aqui. Como é que surgiu essa história de José estar na mão desses ismaelitas para ser vendido para o Egito? Então, para isso nós vamos ter que voltar na história de Abraão. Nós vimos a história de Abraão, vimos que ele saiu lá da terra dele, estabeleceu também morada ali em Canaã, na região de Hebron, e ali ele teve um filho da promessa, né? Antes ele teve aquele filho Ismael, que é da onde estão esses ismaelitas aqui. Abraão teve o filho Ismael, mas que depois ele expulsou, junto com a mãe dele, com Agar,
E aí Ismael e Agar foram morar no deserto, né? Deserto de Midian, onde hoje ali a região da Arábia Saudita, naquela região, uma região muito grande ali, então não dá pra gente precisar onde é, mas... E Abraão teve o filho da promessa que é Isaque. Isaque teve 2 filhos, teve Esaú e teve Jacó. Os 2 filhos não se entendiam, desde o nascimento eles tinham aí uma disputa muito grande por espaço, e Jacó queria na verdade a primogenitura, os direitos da primogenitura. Mas o que tinha nascido primeiro, apesar de serem gêmeos, quem foi tirado primeiro do ventre tinha sido Esaú. E Jacó, ele perseguia o irmão, Jacó significa usurpador, ele perseguia o irmão em troca dos direitos da primogenitura. Então tudo que o irmão fazia e tal, Jacó queria ter o direito da primogenitura. E diz a Bíblia que Esaú era um homem de caça, era um homem do campo, um homem que saía para caçar forte, né? E Jacó era um homem de tendas, ele ficava mais nas suas tendas. Enfim, chegou um determinado momento que Jacó engana Esaú, eles já eram adultos, né? E Jacó engana Esaú e recebe as bênçãos do pai. O Isaac nessa época já estava cego, muito velho, e ele vai abençoar o primogênito e abençoa, na verdade, Jacó no lugar de Esaú. Depois você pega aí no livro de Gênesis, você vê a história toda aí, que o Isaac tinha pedido para fazer um ensopado para ele, Esaú vai caçar para fazer lá o animal para ele. Aí a mãe de Jacó, que gostava mais dele, vai lá, que é Rebeca, né, vai lá e faz o ensopado e pede para Jacó levar para o pai dele. O Jacó leva para o pai dele come e abençoa ele com as bênçãos do primogênito. E aí quando Esaú fica sabendo, Esaú fica furioso, e aí ele deseja matar Jacó. Pensando nisso, o próprio Isaac e Rebeca chamam Jacó e pedem para Jacó então ir embora para a terra de Harã, que foi lá a terra de Harã, da onde Abraão tinha saído. Foi lá também que Abraão mandou buscar a Rebeca para casar com Isaac. E agora a Rebeca tinha um irmão lá chamado Labão, e ela então fala para Jacó: vai lá para a terra de Harã, de Padã Harã, né, o Harã, e que lá tem meu irmão, e aí você pede para ele te ajudar, e você fica com ele um tempo até Esaú se acalmar, porque Esaú queria matar Jacó. E aí então Jacó vai. É nesse caminho, inclusive, que ele tem aquele sonho com a escada, que eu já preguei uma mensagem sobre isso aqui um dia, eu posso depois repetir essa mensagem, que eu brinquei, que eu falei que é o endereço do céu onde a escada foi posta, né? Que é ali perto de Siquém. E aí ele vai, então, para Padã Arã. Quando ele chega em Padã Arã, ele vê Raquel, e imediatamente ele se apaixona por Raquel. Imediatamente ele gostou da moça. E ele desejou então casar com ela. Ele ficou um tempo lá em Harã, pouco mais de um mês. O Labão, que era o pai de Raquel, chegou para ele e falou: olha, não é justo você ficar aqui trabalhando, tal. Eu quero pagar você, eu quero fazer um salário para você. E aí então Jacó falou: olha, o que eu gostaria mesmo é de casar com a sua filha Raquel. E por ela, como eu não tenho os dotes, eu posso trabalhar 7 anos em troca do senhor me dar a sua filha em casamento. E Labão concedeu para Jacó esse direito de casar com a filha dele. Em troca disso, Jacó trabalharia 7 anos para Labão. E aí passou o tempo, passaram-se os 7 anos, chegou o dia do casamento. No dia do casamento, Labão enganou Jacó. Jacó, que era um usurpador, que era um enganador, dessa vez ele foi enganado. O que aconteceu? Labão, não sei de que forma, se foi com véu ou se embebedaram Jacó, mas de alguma forma enganaram. E Jacó, a hora que ele foi para a noite de núpcias, ele foi com Lia, que era a irmã mais velha de Raquel, e não foi com Raquel. Na manhã seguinte, quando ele acordou, ele viu que ele tinha passado a noite de núpcias com Lia. E aí ele se revoltou e foi falar com Labão. Falou: como é que você me faz uma coisa dessa? Eu trabalhei 7 anos por amor de Raquel. 7 anos eu prestei serviço para você por amor de Raquel. E agora você me dá Lia ao invés de Raquel? E aí então Labão fala para ele: é que os nossos costumes, a nossa cultura aqui é assim. A mais nova não pode casar enquanto a mais velha não se casa. Então, para que a mais nova pudesse casar, eu tive que casar a mais velha.
E aí então Jacó falou, mas eu quero a mais nova. Aí Labão falou para ele, então você trabalha mais 7 anos, e aí você pode casar com Raquel. E aí o que aconteceu? Jacó topou trabalhar mais 7 anos, já tinha trabalhado 7, então ia ser um total de 14. Aí Labão falou para ele, mas você espera então passar só a semana, que é a semana de núpcias de vocês, e aí você já pode casar com Raquel. Então aconteceu o quê? Ele tinha trabalhado 7 anos, casou, aí ele ficou uma semana em lua de mel com a Lia, que era a irmã mais velha de Raquel, e depois que ele passa essa semana, então ele casa com Raquel. Mas no compromisso dele trabalhar mais 7 anos para Labão. E assim aconteceu. Ele casou-se com Raquel e aí trabalhou mais 7 anos. Ou seja, por causa de Raquel, Jacó trabalhou 14 anos de graça para o sogro dele, para Labão. Né? Então pensa como ele amava aquela moça, como ele gostava, como ele queria Raquel. Depois, passado esse tempo aí, né, a gente vai ver a história que quando ele quer ir embora, ele ainda tem que trabalhar mais 6 anos por causa de algumas ovelhas. Eu vou te explicar isso daí. Mas antes eu quero falar o seguinte. Nesse período de 14 anos, olha só, Deus, ele tinha um propósito na vida de Lia. Ele não tinha um propósito na vida de Raquel. Jacó amava Raquel, Jacó queria Raquel. Mas o propósito de Deus na descendência de Abraão vinha através de Lia e não através de Raquel. Então a gente pega, se você pegar quando Deus fala para Abraão a promessa que ele seria pai de uma grande multidão, e aí Abraão e Sara cometem aquele erro lá e para Abraão ter um filho com a escrava, com Agar, lembra disso? E aí então ele tem Ismael. Aí depois, quando nasce Isaac, que é o filho da promessa, Sara pede para Abraão mandar a escrava embora, junto com Ismael. E Deus fala para Abraão dar ouvidos a Sara. Então Sara não quer mais conviver com Agar e nem com Ismael. Por quê? Porque eles ficavam desdenhando do filho dela, ficava tirando sarro, ficava rindo. Por quê? Porque Ismael era o primogênito. Mas aí aconteceu, Abraão expulsou. Por quê? Porque o filho da promessa não era Ismael, o filho da promessa era Isaac. E Deus tinha uma promessa para Abraão, que Abraão seria pai de uma grande multidão, né? de uma grande nação, e que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. Mas Abraão seria pai de uma grande nação. Então o que acontece? Abraão, ele tem o filho dele, Isaac, e então Deus tem um propósito nessa descendência. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó, mas o propósito de Deus era para Jacó. E aí, então Jacó que vai e casa com Lia e casa com Raquel. Ele amava Raquel, mas o propósito de Deus não era com Raquel, o propósito de Deus era com Lia. Então a descendência vinha disso aí. Deus vai construindo, apesar do homem cometer falhas, apesar do homem fazer coisas que o seu coração deseja, né? O homem faz coisas que agradam o seu coração, os propósitos de Deus, eles são cumpridos. Nós não conseguimos impedir os propósitos de Deus. Por mais que a gente erre. Jacó amava Raquel, mas o propósito de Deus era com Lia. O que aconteceu? Lia se engravidou, teve um filho. Esse filho ela pôs o nome de Rúben. Passado um tempo, Lia engravidou de novo e Raquel não podia ter filhos. Aí Lia teve mais um filho chamado Simeão. Passado um tempo, Raquel continua estéril, Lia tem mais um filho, que ele pôs o nome de Levi. Então Lia já tinha 3 filhos, Rúben, Simeão e Levi. Aí Lia engravida pela 4ª vez, e quando ela tem um filho, ela põe o nome de Judá. Guarda esse nome, hein? Judá. Vocês já ouviram falar da expressão Jesus, leão da tribo de Judá? Vocês ouviram a expressão que Jesus é descendente de Judá, que ele é o leão da tribo de Judá? Então, é o 4º filho de Lia. E aí o que acontece? Depois eu posso explicar para você, mas é porque nas bênçãos, o primogênito perdeu o direito da bênção, Rúben, porque ele tinha deitado com uma das concubinas do pai dele. Ele deitou no leito do pai dele, e aí então por causa disso ele não recebeu a bênção do primogênito. Aí ficou Simeão e Levi. Os dois traíram o pai. O pai tinha feito um acordo com os siquemitas, e os dois traíram esse acordo, perderam a bênção. Aí o 4º era Judá, e Judá foi quem recebeu a bênção de Jacó, e aí dali vem a descendência de Jesus. Então, voltando aqui, Lia já estava no 4º filho. Nós sabemos que Jacó teve 12 e mais uma menina, né? Mas ele teve 12 que ficaram conhecidos como as 12 tribos de Israel, nós vamos ver isso aqui também. Então olha só, Lia tinha 4 filhos e Raquel se revoltou com isso,
e foi brigar com Jacó como se ele tivesse culpa. E ele falou, você tem que me dar um filho também, você já deu 4 filhos para Lia. Ele falou, mas você está achando que eu estou no lugar de Deus? Como é que eu... Isso é coisa de Deus, só Deus pode dar vida. Eu não tenho culpa. E aí então ela falou, então você vai ter uma filha com a minha escrava. O mesmo erro de Sara, ela também comete. Falou, então você vai ter uma filha com a minha escrava. Ela tinha uma serva chamada Bila, e aí então ela cede Bila para Jacó, para que Jacó pudesse ter um filho com Bila. E aí Jacó então tem um filho com Bila, né? E aí dessa união, dessa união que os dois tiveram aí, na verdade Bila teve 2 filhos, né? Então aí começa agora, um chamava Dan e o outro Naphtali. Então Jacó tem agora 6 filhos, 4 com Lia, né, que era Rubem, Simeão, Levi e Judá, e tem 2 com a serva de Raquel chamada Bila, que é Dan e Naphtali. Quando Lia fica sabendo, vê essas coisas todas, né, e tal, chega para Jacó e fala, Jacó, como você não gosta de mim? Você gosta de Raquel, sei e tal, mas eu tenho também uma serva nova. Já que você teve 2 filhos com a serva de Raquel, eu gostaria que você tivesse filho com a minha serva também. E Jacó, né, movido ali pela paixão do seu coração, né, por aquela coisa toda, aceitou ter um filho com Zilpa, que era a serva de Lia. E aí então ele tem mais um filho, e aí ele tem outro filho, ele teve mais 2 filhos com a serva de Lia, né, que era Gade e Aser. Então olha só, ele tem 4 filhos agora com Lia, tem 2 filhos com a serva de Raquel e tem 2 filhos com a serva de Lia, 8 filhos. Um belo de um dia, Raquel, ela chega, ela tinha feito uma raiz afrodisíaca lá para comer, e aí Lia chega, aliás, Lia tinha feito, e Raquel chega e pede um pedaço daquilo lá. E Lia fala para ela, eu te dou um pedaço se você deixar eu dormir com Jacó, você tem que convencer, porque Jacó não gostava de Lia, gostava de Raquel. E aí Raquel topa. E aí Lia chega para Jacó e fala, ó, aluguei você porque eu fiz lá uma comida boa lá, que a sua mulher queria, a Raquel queria, e ela deixou você dormir comigo. E ela vai e dorme com Jacó. E tem mais 2 filhos depois disso. Ela teve um filho, que ela pôs o nome de Zacar, e depois teve o 10º filho de Jacó, o 6º dela, chamado Zebulon. Então, olha só. Então agora Jacó está com 10 filhos, mas nenhum com a mulher que ele amava. Jacó tinha 4 filhos com a Lia, né? Rubem, Simeão, Levi e Judá. Aí ele tem 2 filhos com a serva de Raquel, que é Dan e Naphtali. Depois ele tem mais 2 filhos com a serva de Lia, com a Zilpa, né? Que era o Aser, né? E o Gade. E depois ele tem mais 2 filhos com Lia, Isacar e Zebulon. Então ele tem 10 filhos, 6 com Lia e 4 com as servas, e não tinha nenhum com Raquel. O que a Bíblia diz? Que Deus se lembrou de Raquel. E quando Deus se lembrou de Raquel, ela ficou grávida e teve um filho, e esse filho ela pôs o nome de José. Então olha só, imagina o quanto Jacó gostava de José. Porque José era o filho da velhice de Jacó. Jacó já estava idoso quando Raquel engravidou. Então José era filho da velhice, o José era filho da velhice de Jacó, e além disso, ele era o filho da mulher que Jacó amava. Então, isso para a gente imaginar o quanto Jacó amava José mais do que os outros irmãos. Mas o fato dele amar José mais do que os outros irmãos trouxe um problema para eles, porque os irmãos percebiam isso e passaram a odiar José. Nesse tempo, então Jacó chega para Labão e fala, eu quero voltar para minha terra, eu quero voltar para Canaã, onde moram os meus pais. E aí os dois tiveram, um tenta enganar o outro por um período aí, um tenta enganar o outro, enfim, Labão libera, mas ele tinha liberado um gado para Jacó, mas o gado tinha que ser ovelhas, tudo, né, um rebanho, mas tinha que ser listrado ou malhado. E ele pegou e mandou esconder todas as ovelhas, tudo que era malhado e listrado, ele mandou esconder. Então só tinha aqueles que eram vermelhinho, branquinho e tal, de uma cor só. Então Jacó começou a trabalhar para que eles produzissem carneiros, ovelhas e cabritos, tudo malhado e pintado, né? E listrado. E ele então punha varas, quando eles iam beber água, ele punha varas na frente deles para que
quando a prenha olhava, ela depois dava a cria de um bezerrinho, ou de uma ovelha, ou de um cabritinho, tudo malhado ou listrado. E aí ele ficou 6 anos, por isso que ele ficou mais 6 anos, até que nascesse um monte desses animais, e aí então ele pegou tudo e voltou para Canaã. Então, o tempo de Jacó lá em Padan-Aram, 20 anos, e ele volta então para Canaã. Era uma volta longa, 750 quilômetros mais ou menos, de onde ele estava em Arã até Canaã. Ele teve que atravessar o deserto da Síria. Pensa bem, a Síria toda ele atravessou, e a Síria é muito grande, mas 95% deserto. E aquele solo, então, tudo cheio de areia, imagina, sem água. E ele com muitos animais. Mas tinha milhares e milhares de animais com ele, e mais a família, mais esposa, mais filhos, né? Ele tinha 11 filhos. E aí depois, quando ele para um pouco para descansar, aí Raquel tem mais um filho, que é o caçula de todos, chamado Benjamim, mas o coração de Jacó já estava com José, né? Ele já amava José, e causou muita revolta nos outros filhos. Os outros filhos odiavam José. E nesse tempo foi que então eles vão passar na terra de Siquém, depois que eles saem da Síria, estão descendo para Canaã, e aí eles saem da Síria e vão passando na terra de Siquém. Eles param ali para pernoitar, para ficar um tempo ali, para descansar, né? Porque a viagem era longa. Então o príncipe dos siquemitas, ele vem e se apaixona por Diná, que era a filha mulher que ele tinha. E a Bíblia diz que o rapaz estuprou a moça. Só que ele gostava da moça, então ele chegou para Jacó e propôs casamento com ela. Ele falou: olha, eu fiz uma coisa muito errada, mas eu quero casar com ela. E nisso aí, Jacó aceita, vai falar com os filhos falam: não, para ele casar vai ter que circuncidar todo o pessoal dele. Enquanto o príncipe dos siquemitas manda o povo, os homens, circuncidar, os 2 filhos que eu falei para você que traíram o acordo, né, que foi Simeão e Levi, eles vão e matam todos os homens. Eles estavam em convalescência, porque tinha feito ali a cirurgia, e eles vão então, aproveitam a fraqueza dos homens e matam todos eles. E por isso que eles descumpriram o acordo do pai, e por isso eles perderam também as bênçãos. E aí eles continuam indo então para Canaã. E aí quando chega em Canaã, diz a palavra de Deus que eles estavam ali estabelecidos. Jacó amava José, Deus era com José, mas os seus irmãos os odiavam. Imagina você morar numa casa com mais 10 irmãos mais velhos que te odeiam. Era assim o clima que eles viviam lá naquele lugar. E diz a Bíblia que quando saíam, os filhos de Lia saíam para um lugar, os 6, e José saía com os filhos das escravas, com aqueles 4 que Jacó teve com as servas. E diz que quando José voltava, ele falava com o pai, ele falava coisas terríveis dos irmãos dele, que eles faziam coisas erradas. Aumentava mais o ódio deles, né? Até que um dia José teve um sonho, e disse que nesse sonho eles estavam malhando trigo, e disse que o feixe de trigo dele ficava de pé, e o trigo que os irmãos estavam amarrando se curvavam diante dele. Mais um motivo para os irmãos odiá-lo. Você está querendo dizer que nós vamos servir você? E assim foi. Um dia, eles estavam, os irmãos dele estavam apacentando ovelhas perto de Siquém. E o pai, Jacó, ficou preocupado. Chamou José e falou: José, os teus irmãos estão lá perto de Siquém, nós tivemos aquele problema lá com os siquemitas. Faz favor pro pai, dá um pulinho lá, vê como eles estão, e depois você me fala se eles estão bem ou não. E José então vai para ver os irmãos. E aí quando ele chega lá, os irmãos aproveitam que ele está longe do pai e pegam e desejam matá-lo. Aí um deles, que era ajudar, falou: por que nós vamos matar? Nós vamos ter problema. Rubem foi contra. Não vamos matar o nosso irmão, tal. E aí os outros concordam, mas eles tiram a roupa de José e jogam José em um buraco, em um poço lá desativado. E José está lá, quando vem passando os ismaelitas. E aí, então os ismaelitas passando, os irmãos chamam os ismaelitas e falam: nós temos aqui um escravo para vender para você. Os ismaelitas então compram José por 20 moedas. Historiadores dizem que naquela época 20 moedas era o que era pago por um escravo com problemas físicos.
né? Um escravo perfeito que podia render 100% era bem mais caro, mas quando tinha um escravo com algum problema físico que não rendia 100%, custava 20 moedas, e foi por esse preço que José foi vendido, por 20 moedas de prata. Eles então pegaram José e levaram para o Egito. E aí chega lá no Egito, capítulo 39, que nós lemos aqui no começo. José foi levado ao Egito, Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. O Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Então olha só, apesar de tudo, Deus estava com José, e diz que a casa de Potifar prosperou por causa de José, por amor de José. E aí então Potifar coloca José como líder, como chefe na casa dele. E aí nós vamos depois ver a continuação dessa história. Mas eu quero trazer uma mensagem para o seu coração. São quase 8h30. Primeira coisa, toda vez que a gente está longe do Pai, o inimigo se levanta contra nós. O inimigo espera a gente ficar longe de Deus para ele então nos atacar. Porque enquanto você está protegido pelo Pai, ele não faz nada. Eu quero dizer isso aqui pelo seguinte: quando os irmãos de José estavam em casa com ele, eles não faziam nada. Por quê? Porque estava perto do pai, eles não queriam magoar o pai. Mas a partir do momento em que ele saiu e ficou longe do pai, aí então eles aproveitaram. Então a primeira mensagem que eu quero deixar para você é que mesmo a gente sendo o preferido do pai, a gente precisa ficar perto dele, a gente precisa buscar a presença de Deus. Porque quando a gente se distancia de Deus, a gente pode ser duramente atacado pelo nosso inimigo maior. O nosso inimigo, ele quer o quê? Ele quer nos escravizar. Ele quer justamente que a gente se torne escravo nas suas mãos. Então nós precisamos também tomar esse cuidado. José, apesar de ser o amado do pai, ele era leal e Deus era com ele. E olha só, José, ele trazia as más notícias para o pai dele, então ele era um dedo duro, porém ele falava aquilo de errado que os irmãos faziam. José, ele servia o pai dele, né? E lembra que Jesus falou: aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito, né? José, nós sabemos a história dele, nós vamos ver mais para frente, mas ele se tornou um grande homem, porque ele era fiel nas pequenas coisas, e que nós vamos ver a partir de terça-feira que vem. Ele na casa de Potifar, nós vamos ver o que aconteceu, né? A esposa de Potifar deu em cima dele, ele foi leal ao patrão dele, ao Potifar, mas ele teve problemas terríveis que acabou sendo preso injustamente. Nós vamos ver isso na terça-feira que vem. A mensagem que eu quero deixar para você nesta terça-feira é que nós não podemos ficar longe do Pai, é que nós temos que ficar perto de Deus para que a gente seja protegido, porque o nosso inimigo, ele está bramando como um leão, está feroz atrás das nossas vidas, ele quer ceifar a tua vida. Então precisamos nos aproximar de Deus cada vez mais, tá bom? Essa história de José, ela não termina aqui, é uma longa história, mas a partir de terça-feira então eu vou trazer para você essa história, que a sequência de quando ele está lá na casa do Potifar, lá no Egito, né? E aí depois disso o que aconteceu com ele. Eu vou abrir aqui um mapa que eu gostaria de mostrar para vocês algumas questões. Olha só. Primeiro, deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que dá para ver bem, ó. Deixa eu tentar. Aqui a Síria, tá vendo, ó? Aqui a Síria. E aqui é Harã, onde eles estavam. Jacó saiu daqui de baixo, né? Jacó saiu lá de baixo, foi até a Síria, Harã, e aqui ele conheceu Raquel, aqui ele conheceu Lia. Aí depois o que ele faz? Ele desce e atravessa todo o deserto da Síria. Aqui, deixa eu ver se a Síria está aqui, Harã está aqui, e ele atravessa todo o deserto. Aqui está Damasco, ó. Aqui está Damasco. Então ele desce daqui de Harã, atravessa todo o deserto sírio, e aí até ele entrar na terra de Canaã. Agora eu vou mostrar aqui um outro mapa, e esse vai estar melhor, está mais visível, para vocês entenderem mais. Deixa eu pegar aqui um que tenha Siquém. Aqui, ó. Quando ele chega na terra
Então ele está descendo, né? E ele desce pela Síria e ele chega em Siquém. Deixa eu ver, é aqui. Não dá para ver muito bem, né? Mas ele está aqui, ó. Ele está descendo em Efraim. Ele passa por Siquém e tudo isso aqui é a terra de Canaã. Tudo isso aqui é a terra de Canaã, né? Então ele desceu aqui, ó, 750 quilômetros. Se você pegar no Google Mapas aí, você vai ver que... Mas eu queria pegar também o caminho que eles fizeram. Os midianitas, deixa eu pegar aqui um. Aqui, olha, o deserto arábico. Aqui está o deserto arábico, olha. Tá vendo? Os midianitas saíram daqui e passaram aqui perto de Canaã. Eles pegam José e aí então atravessam aqui e vem para o Egito. Cairo está mais ou menos aqui, ó, capital do Egito. Então eles saem do deserto, atravessam todo esse deserto, compram José e levam José para o Egito. Tá? E aí, então, a nossa história terminou quando eles chegam no Egito. Eu vou ver depois se eu pego um mapa melhor, vou ver se eu descubro uma forma de colocar esse mapa na tela. Você deve ter um jeito. Semana que vem a Gisela vai estar aqui comigo e o Kentaro, e eles me ajudam a pôr um mapinha na tela para ficar mais fácil. Meus amados, mas é isso. Precisamos buscar ficar na presença de Deus, tá? Um abraço forte para vocês. Vamos orar antes de eu ler o nome do pessoal que estava com a gente? Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia em nossas vidas, agradecemos a Deus pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Pai, eu quero te apresentar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, na tua presença, Pai. Apresentar a Deus para que o Senhor os cubra de bênção, a tua infinita misericórdia, o teu infinito amor, Pai, possa estar com eles. Pai, eu te agradeço pelo dom da vida, eu agradeço, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos sobre a história do teu povo, Pai, o povo escolhido, o povo de Israel. Porque nós sabemos que deles descendeu Jesus Cristo, mas que ele veio para a salvação de todos. Por isso o Senhor diz que todas as famílias seriam benditas na descendência de Abraão. Porque Jesus é aquele que veio para nos abençoar com vida eterna. Então nós somos gratos ao Senhor também por isso, por esse plano maravilhoso de salvação que o Senhor fez para todos nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Meus amados, olha só, José não era filho de Lia. O propósito de Deus não era com ele no plano de salvação, mas mesmo assim Deus era com ele e foi abençoado. O que eu quero dizer é o seguinte, é que Deus tem um propósito grande com a nação de Israel. Um propósito de, inclusive, Jesus ter nascido como judeu, né, lá na nação de Israel. Mas o fato de nós não sermos judeus, o fato de nós não sermos do sangue dos hebreus, não nos tira da presença de Deus. Isso Deus, como Deus era com José, mesmo José não sendo o filho de Lia, Deus também é conosco, porque nós não somos da descendência, mas nós não nascemos da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nós não somos descendência pelo sangue do judeu, mas somos descendência pelo sangue de Cristo que verteu na cruz. Tá bom? Então tenha isso com você em mente. Mandar um abraço para Rô, para... Nossa, quanta gente. Peraí, deixa eu pegar aqui o pessoal. O Vanderlei, a Ivanete, a esposa do pastor Adilson, que Deus abençoe, viu, Ivanete? A Lúcia, a Cléo, que eu já tinha falado, a Rô, a Helena, a Luciana Pereira, o Sérgio Carrara, o Carlos mandou aqui um shalom, que Deus abençoe, viu? A Tânia, o Valdeci Diniz, que escreveu bom dia, paz, Senhor Jesus, Amaral, que Deus continue abençoando vocês, ele escreveu aqui o Valdecir. A Marne, que Deus abençoe também, ela mandou um bom dia a todos. A Rô, quem mais aqui? Carlos Oliveira, Suzana Almeida escreveu bom dia, a pastora Suzana. Escreveu bom dia, Michel, que Deus continue abençoando poderosamente. Quem mais? O pastor Wagner Venâncio também, que mandou um bom dia para todo mundo. A Fran, o Darley. Na figura do Darley, eu quero mandar também um abraço lá pro Rogério, para todo o pessoal lá que nos acompanha, a Margarete, né? O Sandro, enfim. Se eu deixei alguém, é porque é muito... Olha, eu estou passando o dedo aqui, vai longe ainda. Que Deus abençoe a todos, viu? E terça-feira que vem nós temos mais a continuação da história. Então, José foi vendido pelos irmãos e agora está lá no Egito, na casa de Potifar, trabalhando para Potifar. Mas não se esqueça, Deus era com ele, tá? E Deus é contigo também. Deus te abençoe. E até terça que vem, se Deus quiser.